O que as igrejas não ensinam. Sétima parte. Rebatismo, a especulação de várias religiões. Introdução. Em algumas religiões cristãs, ao ser aceita uma pessoa como membro é realizado um batismo por imersão ou aspersão, após o mesmo chegar a viver fora dos parâmetros e princípios baseados nos textos sagrados das Escrituras ou das doutrinas da Igreja. A pessoa depois de excluída para ser novamente admitida como membro é necessário que seja realizado um novo batismo, ou seja, toda vez que a pessoa desviar-se é necessário que seja realizado este ritual novamente. Em outras religiões dentro da linha do cristianismo, após a pessoa ser admitida como membro por meio do batismo ao ela sair da igreja, independentemente da quantidade de vezes, é feito apenas a reconciliação da mesma sem a necessidade de um novo batismo. Presenciei um pastor de uma igreja que defende o rebatismo afirmando que a unção é apenas uma vez na vida da pessoa. Caso ela afaste da congregação, ela não poderá mais exercer cargos recebendo a unção com a imposição de mãos, pois é somente uma vez na vida. Perdendo, não poderá mais ser ungida. Esse mesmo pastor parece que não estuda a Bíblia ou nega-se a aceitar quando a mesma afirma que só há um batismo. Dentro dos princípios bíblicos estabelecidos por Deus, qual das duas atitudes estaria sendo colocado em prática de forma correta? Seria o rebatismo correto a ser praticado, ou seria apenas a reconciliação da pessoa com Cristo ou com a Igreja? A palavra de Deus é quem tem a autoridade máxima e decisão final, mas para outros é a teologia e o pastor que tem a palavra de autoridade máxima. Sem rodeios, a Bíblia nos guia no caminho correto. Mas infelizmente para os líderes e liderados a palavra final não é a da Bíblia, e sim, da teologia pastoral. O batismo verdadeiro descrito na palavra. João o Batista, como ficou conhecido, introduziu na igreja cristã o costume de batizar as pessoas de ambos os sexos por imersão nas águas, costume esse que já existia por milênios com seus simbolismos. E ao mesmo tempo ele ensinava que o batismo era uma única vez na vida e a teologia diz que não é bem assim. O que podemos aprender com ele é que, quando a pessoa desvia-se de seguir ao Eterno, ao retornar ele deve apenas fazer a reconciliação com Deus ou com a igreja, se for realizado um novo batismo. O oficiante estará desta forma praticando algo não ensinado ou abonado pela palavra de Deus, ou seja, colocando em prática a doutrina de homens feito sob medida para engrandecer a teologia e seus pastores. São atitudes destas realizadas por conveniência que levou Yeshua Cristo a rejeitar os líderes judaicos e da mesma forma muitas religiões odiernas estão na mesma situação. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Marcos 7, versículo 13. O batismo ensinado por João era o batismo de arrependimento e único. Depois surgiu o espírito da mentira multiplicando o batismo para a superexposição da religião e supremacia dos pastores acima dos ensinamentos bíblicos. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Marcos 1, versículo 4. Quando a palavra de Deus diz um é um mesmo e não tem o que ser discutido, e quando a religião diz mais que um é questionável. Quando a palavra de Deus diz 12, são 12 mesmo e não tem o que ser discutido, e quando a religião diz é a mais de 12, é questionável. Infelizmente a religião sempre acha um jeitinho de tentar mudar as normas de Deus e estabelecer as suas, e desta forma levam multidões a desenvolver a incredulidade nas Escrituras. Alteram e manipulam os princípios e os desígnios estabelecidos pelo Eterno e ainda condenam de dissidentes os que aceitam apenas os ensinamentos bíblicos. Antes de Yeshua começar o seu ministério, João pregou e realizou apenas um único batismo, para cada batizando destinado ao arrependimento e jamais em quantidade superior a um como é praticado hoje por algumas igrejas que se autodenominam de poceiras da verdade, única e verdadeira. E quando são questionados esses erros doutrinários, a pessoa é tida como dissidente. Quando são questionados os erros doutrinários de outras igrejas, é tido como usado por Deus, ou, se a pessoa fica apenas curvando a
cabeça a direção da igreja dizendo: sim, senhor. São de Deus os erros adotados. Esta pessoa é tida como sendo um verdadeiro cristão. Antes da vinda de Yeshua, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel, Atos 13, versículo 24. Apolo foi um homem cristão destemido na obra de Deus e pregava o evangelho com ousadia, apesar de conhecer o batismo de João, o qual não se tem registro como era oficializado e quais as palavras que eram proferidas. O importante é que houve um grande despertamento entre o povo de Deus e ainda haverá de forma coletiva se assim os atuais permitirem que Deus o faça, embora este despertamento está ocorrendo de forma pessoal em toda a terra. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Yeshua, embora conhecesse apenas o batismo de João. Atos 18, versículo 25. Os que creram no Messias que havia de vir foram batizados no batismo de João. Dentre eles havia um grupo de pessoas que não tinham crido no Messias embora tivessem sido batizados por João. Ao crerem no Messias que já tinha vindo, eles foram batizados em nome de Yeshua. Fica uma questão a ser respondida: por que não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O batismo de João era o do arrependimento, e o posterior é realizado com qual objetivo? Por que os apóstolos batizavam apenas em o nome do Senhor Yeshua e jamais no nome trino? A outra questão é que eles não foram rebatizados. O batismo que eles haviam recebido não tinha valor porque eles viviam na incredulidade, como mostra o texto. O batismo só tem validade se o mesmo for realizado na credulidade. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Yeshua. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Yeshua. Atos 19, versículos 3 a 5. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.